Aqui é o Luiz do Fox Life com mais um vídeo aqui no canal, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância de você amar aquilo que você quer ser, quem você quer se tornar. E no Brasil existe um fenômeno em que as pessoas elas acabam não gostando tanto, não querendo tanto conhecimento. Elas, na verdade, elas têm aversão ao conhecimento. Não gostam de ler, não gostam de estudar, né? A pessoa prefere fazer outras coisas mais divertidas na vida, né? E aí a pessoa acaba realmente não entendendo as coisas, não trazendo um conceito profundo para poder ter um julgamento sobre alguma opinião, alguma coisa que esteja acontecendo. E aí no meio disso, o que acontece? As pessoas, por não terem consciência da sua própria ignorância, vamos dizer assim, elas acabam julgando as coisas de acordo com o seu ponto de vista pessoal. Elas medem as situações de acordo com a sua própria régua. E aí, quando a gente olha para a humanidade, quando a gente olha para grandes filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, a gente percebe que essas pessoas, elas se dedicaram fortemente, incansavelmente, para poder realmente desenvolver um intelecto profundo, um intelecto que consegue analisar dialeticamente várias questões que existem no mundo e até mesmo questões metafísicas. Então você percebe que essas pessoas dedicaram vários e vários anos de suas vidas para poder realmente chegar nesse patamar. E até hoje, de certo modo, nós somos influenciados pelos pensamentos desses filósofos, grandes filósofos que existiram. E quando a gente vê as pessoas julgando os outros, julgando situação, sem ter desenvolvido realmente essa perspectiva, a gente percebe que as pessoas estão num tipo de bolha, num tipo de hipnose histérica, uma auto-hipnose histérica, onde elas reagem às situações não de acordo com a razão, mas de acordo com a emoção, aquilo que ela está sentindo. E aí no meio disso surgem palavras, gatilhos, que são disparadas. Elas ouvem essas palavras que, se você for analisar, elas têm apenas o signo e o significado, não existe um referente, ou seja, não existe algo que descreva aquilo na realidade. E aí elas acabam tomando o signo e o significado, acreditando que aquilo que elas sentem, aquilo que elas pensam é a realidade, enquanto que na verdade as coisas reais que estão acontecendo são deixadas de lado. Então nesse ponto nós precisamos tomar cuidado para nós não cairmos nessa situação, né? Esse é o primeiro ponto. A gente tem que realmente analisar as coisas de um ponto de vista crítico, mas sempre estudando. Para a gente descrever algum assunto, a gente precisa estudar aquilo durante 3, 4, 5, 10 anos, talvez uma vida inteira. Se você pega a obra de algum autor, né, como existe diversos autores, né, mas você pode pegar a obra de Sócrates, por exemplo, ou de Platão, ou de Aristóteles, estudar essas obras, que deveria ser o primeiro movimento que todo estudante de filosofia deveria fazer. E eles acabam estudando outros autores da modernidade, da era contemporânea, e aí eles não têm essa base, e aí começam a julgar as coisas, as pessoas perdem o senso da razão e apenas a emoção que predomina nessa situação. E aí a questão da gente amar aquilo que a gente deseja ser acaba indo para o ralo. Por quê? Porque a gente acaba encontrando com pessoas e a gente vê que algumas pessoas têm essa dedicação. Existem grandes estudantes que levam as coisas a sério, né? Que levam realmente a vida intelectual a sério. E é óbvio que eu não sou intelectual, tá? Mas eu consigo perceber isso. Eu não posso chegar aqui e falar sobre um assunto que eu jamais estudei. Então, eu vou aprendendo alguma coisa e vou trazendo em forma de conteúdo para você. E aí você vê as pessoas então odiando, tendo uma certa inveja daqueles que realmente ou conquistam alguma coisa na vida, né, que sai de um patamar, por exemplo, um patamar financeiro, né? A pessoa estava abaixo da onde ela está agora, ela trouxe um certo esforço, ela se dedicou, de repente ela abriu uma empresa e essa empresa teve muito sucesso. E o que acontece nesse processo? Essa pessoa, sim, ela consegue ter sucesso
E aí as outras pessoas ao seu redor, amigos, colegas de profissão, conhecidos, o que elas fazem? Em vez de elas reconhecerem naquela pessoa esse desenvolvimento, elas acabam criticando essa pessoa, elas acabam difamando essa pessoa, elas acabam tendo inveja dessa pessoa. E isso no Brasil é muito comum. Por quê? Porque isso aí já está, de certo modo, enraizado na nossa cultura. Desde a época do Império, né? As pessoas tinham, naquela época, já uma certa inveja de quem tinha conhecimento. Se você pega a vida de Dom Pedro II, que foi um grande estudioso, né? Haviam ali várias pessoas que tinham inveja do imperador. Então, e depois teve outros problemas. Inclusive eu já gravei um vídeo aqui falando por que os brasileiros são tão assim divididos em certos assuntos, né? Tivemos os problemas em 1964, quando o avanço comunista aqui no Brasil estava em alta, e aí teve a intervenção militar que realmente quebrou, de certo modo, o avanço em partes, né? Quebrou em partes, porque depois os militares acabaram favorecendo o movimento comunista, não os radicais, mas eles acabaram favorecendo a esquerda intelectual, né? E aí houve toda a revolução cultural aqui no Brasil, através da infiltração desses personagens em diversos setores, como a imprensa, mídia, universidades, bases da Igreja Católica e assim sucessivamente. O que eu quero dizer é que o Brasil ele está em busca de uma identidade própria. Até hoje, isso está em movimento. Então, nesse ponto, se a gente olha para alguém, em vez da gente admirar aquela pessoa, né, em vez da gente reconhecer que aquela pessoa tem seus méritos, e a gente acaba julgando essa pessoa, criticando essa pessoa, novamente, difamando essa pessoa, a gente, na verdade, está odiando aquilo que a gente deveria ser. E a partir do momento que a gente odeia quem nós queremos ser, quem nós deveríamos ser, a gente acaba criando em nós mesmos várias barreiras. E aí, às vezes, a gente não percebe isso. Porque é muito comum você, numa roda de amigos, chegar uma pessoa e alguém acaba mencionando o nome daquela pessoa e, de repente, depois de alguns minutos, aquela pessoa que não está presente está sendo difamada. Isso acontece e muito, e a gente precisa prestar atenção para que a gente mesmo não cometa esse erro. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve amar aquilo que a gente deseja se tornar, quem nós desejamos nos tornar. Porque a partir daí a gente vai ter um norte, a partir daí a gente vai ter um respeito, vai ter um amor de verdade, né? Porque amar é justamente você agir, você realmente gostar, né? E quando a gente ama, não há lugar para o ódio, não há lugar para o rancor, para a inveja. Então a gente precisa ter essa mentalidade, né? E prestar atenção nos momentos em que a gente começar a ter certos tipos de pensamentos difamatórios, ações difamatórias, que venha a realmente prejudicar esse processo. Então a gente precisa ter um progresso, né? Então toda vez que você vê alguém e você reconhecer que aquela pessoa trouxe algum esforço para chegar aonde ela chegou, ame essa pessoa, né? Goste dessa pessoa, fique curioso sobre essa pessoa, estude a vida dela, tente conhecer ao máximo, né, o que aquela pessoa fez, né? E isso vai te ajudar, porque isso vai te trazer referências para que você mesmo se desenvolva. Essa é a base do desenvolvimento pessoal, é justamente a gente ir melhorando em alguns aspectos, na medida do possível, aspectos pessoais, psicológicos, intelectuais, para que a gente possa então realmente olhar para o mundo e reconhecer, saber o que é desprezível de verdade. É óbvio que existem coisas que são desprezíveis, e aquilo que a gente deveria estar admirando. Então essa escala a gente precisa ter, porque se a gente não tem isso, a gente passa também a admirar coisas que não são admiráveis. Então isso é muito importante, e eu espero que você tenha compreendido esse vídeo sobre você amar aquilo que você quer se tornar,
amar pessoas, né, situações ali, talvez que aconteça, para que você possa realmente ter um norte e assim seguir por aquele caminho. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E abaixo desse link, desse vídeo, existe o link para o meu curso Atitude Produtiva, basta você acessar, talvez ele seja aberto, talvez não. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá.